Vimos anteriormente que podemos criar conjuntos de dados em linguagem C e C++. Como é que nós fazemos isso? Através de vetores. Quando, por exemplo, você define um vetor com capacidade 10 e diz que esse vetor é do tipo int, nós temos um conjunto de 10 valores inteiros. A característica principal desse conjunto é: cada um desses elementos é indexado e todos eles são do mesmo tipo, ou seja, temos uma estrutura de dados que é homogênea. Quando nós trabalhamos com linguagem C e C++, nós também temos a opção de construir uma estrutura de dado que é heterogênea, de tal maneira que possa representar alguma informação do mundo real de uma maneira um pouco mais legível, um pouco mais compreensível. Então isso é feito por meio da palavra reservada struct. Então, por meio desta palavra aqui, eu posso declarar um novo tipo de variável que representa um conjunto com vários campos em que cada um deles pode ter um tipo distinto. Então, lembra um pouco um array, porém tem essa diferença. É uma estrutura de dado heterogênea e não necessariamente vamos acessar os elementos por meio de índices. Então, vamos ver como fazer isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Então, quero criar um novo tipo de dado representado por vários campos, cada um de um tipo diferente, ou então até tipos iguais. Essa é a estrutura que permite. Eu posso declarar uma estrutura no meu programa, aonde antes da primeira utilização dela. Então, sempre antes de declarar uma variável deste novo tipo que você está definindo, antes você vai precisar definir a estrutura. Então, palavra reservada struct, o nome que você está dando para esse novo tipo, e entre chaves aqui eu coloco a lista de variáveis que descrevem esta minha estrutura. Vamos dar uma olhada num exemplo. Crie um tipo estruturado para representar uma medição de temperatura em um sensor, considerando-se que este registro contém a temperatura que foi observada, que é descrita por um número real, e o código de identificação do sensor, uma sequência alfanumérica, ou seja, uma cadeia de caracteres. Veja que, para representar um sensor no meu programa, eu preciso armazenar duas informações. Essas duas informações são de tipos distintos, então não existe na linguagem, um tipo de variável que eu possa declarar que me permita representar o sensor com esses dados. Da forma como nós vimos trabalhando, eu teria que declarar uma variável que suportasse um número real para guardar a temperatura e uma outra variável para armazenar o código do sensor. Nós vamos ver agora como definir um tipo que representa um sensor e dentro desta variável, uma única variável, eu vou conseguir guardar essas duas informações. Então vamos aqui ao CodeBlocks. Então primeiro, antes de usar a minha estrutura, eu preciso definir ela. Então, assim como eu criava o protótipo das funções, eu vou criar aqui a definição das estruturas. Então, palavra reservada struct. Preciso colocar um nome para a minha estrutura. Como eu estou descrevendo como é um sensor, vamos colocar o nome desta estrutura aqui como sendo sensor. Veja que aqui eu deixei a primeira letra em minúsculo, para poder formatar o meu código. Então, sempre que eu tenho um nome que começa com a primeira letra em minúsculo, aqui eu estou assumindo que se refere a um tipo de variável. Então, o sensor passa a ser um tipo de variável dentro do meu programa, sensor com S maiúsculo. Então, o que estava sendo dito lá é que o sensor é descrito por um código que é um valor alfanumérico. Então, vamos declarar aqui uma cadeia de caracteres, vamos chamar de code. Veja que é um vetor que tem capacidade max, vamos definir aqui o max. Então nós temos aqui o código do sensor, que poderá conter até 10 caracteres, e tenho também a temperatura que está sendo registrada naquele sensor. Então veja, defini um novo tipo chamado sensor, e esse sensor é descrito por um código e por um valor real, que é uma temperatura. Feito isso aqui, agora no meu programa eu posso declarar variáveis do tipo sensor. Por exemplo, sensor S, ou seja, S é uma variável do tipo sensor.
Enxergue essa variável como se fosse um container. Dentro do S, eu posso guardar uma sequência de 10 caracteres que descrevem o código do sensor e posso também guardar um valor do tipo float que representa a temperatura. Agora vamos dar uma olhada em como a gente acessa cada um desses campos para poder manipular a informação. Então vamos imaginar agora que o usuário vai digitar as informações para esse valor S. Vamos colocar aqui uma mensagem para ele. Então, Cout, informe o código do sensor. Então, como é que eu vou fazer essa leitura? Cin, vá na variável S, que é uma estrutura, ponto, acesse o campo code. Tá? Então, veja que eu utilizo o operador de ponto para poder me referir a um dos campos da minha estrutura. Então, primeiro eu coloco o nome da variável que representa o sensor, ponto, qual o campo que eu quero acessar lá dentro. Poderia ser o code ou a temperatura. Nesse caso aqui, a expressão s.code representa um vetor de caracteres. Eu posso fazer com esta variável aqui qualquer coisa que eu faria normalmente com uma cadeia de caracteres. Então veja que aqui o código foi lido. Cout, informe a temperatura. Então, cin, s.temperatura. Então veja que nesse caso, novamente, vá na variável s, que é do tipo sensor, ponto, acesse o campo temperatura. Então atribua a temperatura o que for digitado. Para acessar os dados, o caminho vai ser o mesmo. Você vai utilizar o operador do ponto. Então vamos colocar aqui na tela o seguinte. Sensor s.code. Então, code é uma cadeia de caracteres, ela vai ser impressa normalmente. E aqui vamos colocar a temperatura de S. Então, veja, temperatura. Então, aqui, informe o código do sensor. Vamos colocar que o código é AB457F. Informe a temperatura, 38,9 graus. Ok, então os nossos dados foram lidos e salvos e aqui está a impressão. Note nesse momento qual é a vantagem em você utilizar um tipo estruturado. Tá? Caso eu não tivesse utilizado uma estrutura, eu teria aqui no meu programa duas variáveis que não estão conectadas, representando uma mesma entidade. Como eu queria representar um sensor, que é uma entidade do mundo real ou do meu problema, eu declarei um tipo sensor, declarei uma variável deste tipo e essa variável engloba os dois dados. Então o seu código começa a ficar um pouco mais organizado e bem mais legível para o problema que você está tratando. Por quê? Quero me referir a um sensor. Tudo bem, você tem uma variável que representa o sensor com todos os dados que descrevem ele. Então veja que você poderia definir diversos tipos buscando modelar o problema que você está resolvendo. Essa lista aqui de variáveis pode conter qualquer tipo de variável que possa ser declarada no seu programa. Vetores, matrizes, números inteiros, caracteres e inclusive outras estruturas. No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo em que nós temos as estruturas alinhadas, ou seja, um dos campos da estrutura também é uma estrutura. No próximo vídeo eu mostro isso. Voltando para cá, aqui nós temos ainda um outro exemplo que é sobre a inicialização das estruturas. Lembra que quando nós declarávamos um vetor, nós podíamos já na declaração atribuir os elementos daquele vetor. Quando eu trabalho com as estruturas, eu tenho algo parecido. Tá? Então veja o caso do sensor. Defina a estrutura sensor, que tem dois campos, um vetor de caracteres e uma temperatura. Posso no meu programa declarar uma variável S1, que é do tipo sensor, e atribuo aqui entre chaves os valores. Então, o primeiro valor se refere ao código, pela ordem aqui que eu tenho. Então está entre aspas duplas, é uma cadeia de caracteres, e o segundo é a temperatura. A mesma coisa aqui para S2.
Tá? Nesse caso aqui desta atribuição, como é que você faria para consultar os valores? Então, da mesma forma do exemplo anterior. Tá? Atribuindo os valores para S1 e S2, basta que eu utilize o operador de ponto após para poder acessar esses elementos. Caso você quisesse também alterar o valor de alguma dessas componentes por uma operação matemática chamada de função, ou qualquer expressão que fosse, o operador de ponto também pode ser utilizado. Por exemplo, S1.temperatura recebe S1.temperatura mais 10. Então veja que eu estou manipulando aqui a temperatura tal qual uma variável do tipo float poderia ser manipulada. Então nós vimos nesse vídeo como declarar um novo tipo de variável no seu programa para que você possa organizar um pouquinho melhor a representação do seu problema.